peixes que a gente trabalha, voltando um pouquinho para a produção de peixe de tambacu, de pirapitinga, de tambaqui, por que a gente tem que fazer indução hormonal? Porque esses peixes são peixes de migração, eles migram o rio acima. Se eles estão num tanque escavado, eles não vão fazer migração. E a migração é o estímulo que existe para haver maturação gonadal. Tá? Então, esses peixes de piracema, eles não vão desovar em ambientes de água parada, que são o que a gente chama de ambientes lênticos. Eles precisam de ambiente adequado para ter reprodução, tá? Então, eles vão desenvolver gônada, mas eles não vão liberar aquele ovócito se eles não tiverem o estímulo, que é a indução hormonal que a gente vai fazer. Geralmente, o hormônio que a gente utiliza para fazer a indução da reprodução é o extrato bruto de hipófise de carpa, tá? O extrato bruto de hipófise de carpa, você compra aí uma grama, tá? Ela vem aí mais ou menos umas 10, 15 bolinhas de hipófise, e aí você consegue utilizar aí, dependendo do tamanho do seu peixe, claro, porque isso é por quilo de peso vivo, você consegue utilizar aí essa 1 grama para uns 15, 20 peixes, dependendo do peixe que você está trabalhando e do tamanho desse peixe, tá? Existem hormônios sintéticos que podem ser utilizados, né? Então, o pessoal usa muito Alvaprim, que é um GNRH sintético, usa a metoclopramida junto com o extrato bruto de hipófise de carpa ou com Alvaprim, que é o inibidor de dopamina. Eles utilizam muito esses hormônios, tá? Mas eles funcionam, o funcionamento deles é muito limitado. Então, em termos de publicação ou de pesquisa em peixe, uma das coisas que ainda é bastante pesquisada é o efeito desses hormônios sintéticos na reprodução. Por quê? Porque, por exemplo, Minas Gerais proibiu o uso de extrato bruto de hipófise de carpa. Não existe controle de produção, não existe controle de qualidade desse extrato bruto, não existe controle de quanto de hormônio tem nesse extrato bruto, não existe controle de qual hormônio tem, tá? Como que é feito esse extrato bruto de hipófise de carpa? Ele pega uma carpa madura, mata ela, tira a hipófise, liofiliza a hipófise e coloca lá. Então, o controle que ele tem é de peso daquela hipófise. Pronto, é isso, tá? Então, na verdade, como não existem esses controles, é muito complicado você trabalhar com ela. Então, alguns estados começaram a proibir o uso do extrato bruto de hipófise de carpa. E aí foi necessário a procura por hormônios alternativos. E os mais alternativos que a gente tem hoje são os GNRHs, porque eles atuam nesse início desse eixo aqui do hipotálamo, tá? Existem algumas características que você pode lançar a mão para avaliar se essa fêmea está apta à reprodução. Eu falo que reprodução de peixe, de piracema, de tambaqui, de pacu, é a coisa mais complexa do mundo. Porque primeiro você tem que selecionar um peixe. Não existe nenhuma caracterização específica. Ó, pode pegar essa fêmea aí, que essa fêmea tem todas as características. Como que a gente avalia isso? Abalamento da cavidade celomática, então se a barriga dela tá redonda ou não. E aí a gente avalia a papila urogenital dela. Tem que estar avermelhada e aumentada. Sabe? Como se fosse uma vagina de uma cadela no cio. Não sei se todo mundo já viu, mas é mais ou menos isso. A papila, ela fica grande e vermelha, tá? E aí eles falam assim, ela tem que estar com a barriga macia. Você aperta ela, você sente aquela ova macia. Olha, você pega um cara que trabalha com tambaqui, ele sabe selecionar tambaqui como ninguém. Tem um cara aqui em Goiás que chama Rogério, ele produz peixe redondo. Eu nunca vi um cara para reproduzir tambaqui e pacu daquele jeito. Toda fêmea que ele seleciona desova muito bem. Tá? Mas se você põe para selecionar uma curimba, ele não dá conta. Assim, ele acerta e tudo, mas não é tão bem quanto como ele faz com tambaqui e pacu. É maravilhoso as desovas de pacu e tambaqui dele. E isso é muito hipotético. Muita gente olha um peixe e fala assim, eu acho que está pronto, e outra pessoa fala assim, não, eu acho que não está. E a gente não sabe se vai funcionar ou não. Tá? Até porque existem outros fatores que influenciam. Então, depende muito da experiência do produtor que está selecionando a fêmea.
tá? Uma coisa que eu aprendi lá no Instituto Vorenberg, lá em Fortaleza, foi avaliar o gameta que aquela fêmea tá. Então, por exemplo, você coleta, né? Então, você passa uma cânula pela papila genital dessa fêmea, puxa com uma seringa, pega esses ovócitos e avalia eles, tá? Você faz esse líquido de serra e aí o ovócito, não sei se vocês percebem, fica transparente. E quando ele fica transparente, você observa essa estrutura aqui que é chamada de vesícula germinativa, tá? A vesícula germinativa, ela pode estar em posição central, que é esse caso aqui, ou que é esse caso aqui, tá vendo? Ela está bem central, ou ela pode estar nessa posição aqui, que é periférica, ela está migrando para a periferia, tá? A posição periférica da vesícula germinativa te fala se esse animal está apto ou não à reprodução. Se dos 100 ovócitos que você contar, 70 deles estiverem com posição central de núcleo de vesícula germinativa, essa fêmea está apta para receber extrato bruto de hipófise de carpa. Se esse valor for menor que 70%, ela já passou do tempo. Então, você pode até ter uma desova, mas a qualidade dessa desova vai ser ruim e a qualidade dos embriões também vai ser ruim, tá? O diâmetro também ele pode ser avaliado, porém, é muito difícil fazer isso durante o processo de indução de reprodução. Então, essa é a melhor maneira que se tem. Depois que eu comecei a fazer isso aqui, eu nunca mais perdi uma desova ou perdi hormônio. Até porque perder extrato bruto de hipófise de carpa aplicando um peixe que não vai desovar é muito caro. Tá? Então, esses são os hormônios que geralmente são utilizados, tá? Extrato bruto de hipófise de carpa, GnRH e análogos, tem o ECG, que é a gonadotrofina coriônica equina, tá? Domperidona, metoclopramida, que são antagonistas dopaminérgicos, tá? Compostos antiestrógenos ou que inibem a produção de estradiol para ajudar nesse processo, principalmente progesterona, tá? Mas quando a gente vê esses estudos, a gente percebe que esses estudos eles são muito poucos e ainda é necessário aprender muito sobre indução hormonal da reprodução. Como que a gente faz essa indução hormonal para conseguir a desova? Basicamente tem uma sequência. Então, você pesa o peixe, pesa a hipófise, tá? Depois você macera essa hipófise, dilui ela em soro fisiológico e faz a dosagem, calcula a dosagem baseada na dosagem do peixe. Você faz 2 doses de indução, uma dose preparatória, que é a priming, que eles falam, que é de 0,5 miligramas por quilo de peso vivo, e 12 horas depois você faz a dose indutória, multiplicando essa dose por 10, tá? Então, você faz uma dose de 5 miligramas por quilo. E, geralmente, depois de 6 a 10 horas após a dose indutória, esse animal vai desovar, tá? Vai desovar. No macho, você só faz a dose indutória. Mas, por exemplo, em tambaqui, se você fizer a dose preparatória e esse macho estiver espermeando, ele já espermeia, ele aumenta bastante o volume só com dose preparatória. Não precisa fazer dose indutória. Então, aqui tem alguns trabalhos, né, que mostram, então, essas doses, né, primeira dose, segunda dose, o intervalo de horas melhor para fazer essa diferença de aplicação, a dose que é feita no macho, a hora grau para extrusão. Hora grau, gente, é assim, ele vai medindo a temperatura da água a cada hora, né, a cada 1 hora, e aí quando ele soma essa temperatura, esses valores de temperatura, ele tem esse número que é chamado de horas graus para extrusão, tá? Aí, então, por exemplo, a temperatura da água tem que ser mais ou menos essa temperatura. Se a temperatura for maior, a quantidade de tempo para chegar nessa hora grau vai ser menor, tá? E aqui é a média de número de ovócitos desovados. Onde você aplica esse hormônio? Olha, o melhor lugar de aplicar esse hormônio, se você subir essa nadadeira peitoral, ela tem um gordinho, é um músculo. Ali é o melhor lugar para aplicar. Qual que é o problema do local dessa aplicação aqui? Se você coloca essa agulha no vão entre o gordinho da nadadeira e a estrutura, você pode pegar o coração e matar o peixe. Já vi muitos peixes morrerem por causa disso. E esses locais de aplicação que eles são ruins,
Porque como você tem escama e a musculatura é muito forte, geralmente tem um refluxo muito grande. Então, geralmente, as pessoas utilizam esse gordinho aqui da nadadeira para aplicar, tá? A aplicação é intramuscular e uma vez que você aplicou, você solta o animal no tanque para ele ficar tranquilo. Bom, acho que era isso.